Se seu bebê está completando 6 meses e já bateu aquela ansiedade sobre o nascimento dos primeiros dentinhos, me fala se algum desses pensamentos já passou pela sua cabeça. Tanto de coisas que você pesquisou, como de coisas que te contaram. Como, por exemplo, o bebê vai ter febre e diarreia, ele não vai dormir, vai ter vários despertares à noite, ele vai querer morder tudo, inclusive o seu peito, ele vai mamar menos, ele vai comer menos, ele vai ficar com as bochechas vermelhas e vai aparecer um monte de erupção cutânea no rostinho dele. Nesse vídeo você vai entender o que é verdade, o que não tem fundamento científico nenhum e, claro, como aliviar as dores do seu bebê nessa fase tão intensa. Olá, mamães, papais e cuidadores, eu me chamo Sky, é muito bacana ter você de volta por aqui. E quem já passou pelo incômodo do nascimento do dente ciso sabe que é quase impossível a gente focar nas nossas atividades diárias. Imagina que o seu bebezinho vai passar 20 vezes pelo processo do dente cortando a gengiva. E sim, é uma fase intensa, é uma fase que vai mexer com o sono, com a rotina, com a soneca, e por isso é muito importante que você preste atenção sobre o que é sinal de dente de verdade e o que não tem fundamento científico nenhum, que é o caso da febre alta e da diarreia, que você vai descobrir já já. E claro, anota as dicas de como aliviar o desconforto do seu bebê nessa fase. Os primeiros dentinhos do bebê, eles costumam surgir em torno dos 6 meses, e é uma fase que coincide com a introdução dos alimentos sólidos. É por isso que muitos pais confundem sintoma de dente com outra coisa. Mas é claro que o dentinho pode vir antes ou depois, então entre 3 meses e 1 ano pode estar surgindo aí os primeiros dentinhos do seu filho, e eles costumam ser os incisivos centrais inferiores. Mas existe uma sequência comum observada do dentinho que vem primeiro, do dentinho que vem depois. Mas isso não é uma regra, eu trouxe até uma figura aqui para você. Depois comenta aqui embaixo se o seu bebê já tem algum dentinho, se seguiu essa sequência. Mas o mais importante é que você observe que ao final dos 3 anos o bebezinho já vai ter 20 dentinhos, 10 em cima e 10 embaixo. Nem todos os bebês sentem dor e desconforto, mas é comum sim a maioria das crianças reclamarem, mostrarem irritação e colocarem a mão na boca o tempo todo. Esse período ele é sofrido tanto antes, durante e depois do nascimento do dente. Antes porque a gengiva fica inchada, ela coça, ela fica dolorida. Durante o surgimento do dente porque ele, enfim, rasga a gengiva, então isso causa inflamação, tem até sangramento. E depois durante o processo de cicatrização. Uma dica bacana é que toda vez que você for mexer na boquinha do seu bebê, observar algum desconforto, alguma coisa, faça isso com as suas mãos limpas, porque você vai evitar uma possível contaminação por vírus e bactérias. E falando em contaminação, segundo o professor de odontopediatria da USP, Marcelo Bonecker, o nascimento dos dentes ele causa assim uma irritabilidade no bebê, mas ele não causa febre. Não existe nenhum estudo científico que comprove isso, que o bebê tem uma febre alta. O que acontece é uma coincidência, porque o nascimento dos dentes, que acontece entre 6 e 7 meses, ele vai coincidir com uma fase que o bebê está indo na creche. É quando as mães finalmente estão confortáveis, o bebê às vezes já começou a introdução dos sólidos e ele está tendo contato com outras crianças. E dessa forma ele pode adquirir doenças virais, é uma fase que ele também está colocando tudo na boca. Se seu bebê apresentou febre alta durante esse período da dentição, é importante que você leve ele no pediatra, já que não existe nada que ligue a febre alta ao nascimento dos dentes, pode ser que seja outra coisa. E a probabilidade do bebê contra a infecção nessa fase, como a gente já viu, é maior. Então, é importante que você cuide, que você investigue, que você até previna para a próxima fase do nascimento dos dentinhos que estão vindo por aí. Se você notar um aumento na temperatura do corpinho do seu bebê, pode ser que esteja associado sim à inflamação que acontece pelo surgimento do dente. Afinal de contas, é uma coisa diferente que está mudando no corpinho do bebê e ele está dando um alerta, mas essa febre com certeza não vai ser alta, não vai ser maior do que 38 graus. Outro sinal do nascimento do dente é o incômodo na hora de dormir. Sim, isso acontece, é muito verdade. O bebezinho ele está irritado, ele está com a gengiva coçando, talvez com aquela inflamação que não deixa ele pensar em mais nada. E ele vai de fato começar a morder mais, ele vai morder os dedos, ele vai morder os brinquedos, e inclusive ele pode sim morder o seu peito. Se isso acontecer, é importante que você afaste ele de você e fale para ele: não pode, machuca a mamãe, para que ele associe o ato de morder ao ato de sair do mamar. Nessa fase, como a criança está mastigando mais, a gente está falando aqui do bebezinho de 6 meses que já começou a introdução dos sólidos, vai acontecer sim um aumento na produção da saliva, inclusive a viscosidade da saliva ela vai mudar. Mas isso não tem nada a ver com o nascimento dos dentes, é outra coisa que é falsa. O bebê está salivando mais porque na verdade ele está mudando
pelos hábitos alimentares. Então, a mastigação ela está aumentando, isso é um estímulo para o corpo para produzir mais saliva. Como o bebê não tem aquela habilidade toda para engolir a saliva, ele não sabe como administrar aquilo na boquinha dele, ele começa a cuspir mais. Então, sim, ele começa a babar mais. E esse excesso de saliva, ele vai causar erupção cutânea, que nada mais é do que manchinhas pertinho da boca do bebê, mas novamente isso não tem nada a ver com a dentição. Até porque tem bebezinho que tá babando muito, que apresenta essa erupção cutânea e o dentinho vai nascer lá pertinho do primeiro ano. Então perceba, a produção de saliva, o aumento da produção de saliva não tem a ver com a dentição, é com a mastigação, é com o estímulo que o corpo está recebendo. Outro sintoma que confunde os pais é a diarreia. Novamente, é uma questão que está associada à introdução dos sólidos. Essa diarreia ela pode ser causada por vírus ou bactéria e é uma fase que o sistema imunológico do bebê não está completamente fortalecido. É uma fase, como a gente já viu, ele está colocando muita mãozinha na boca, então é fácil ele se contaminar tanto por alimento, tanto por algum objeto que esteja sujo. O sistema digestivo também está se adaptando aos sólidos, então pode acontecer sim uma alteração na consistência e na regularidade do cocô. Novamente, não tem nada a ver com o dente. E o que fazer para aliviar as dores do bebê nessa fase? A primeira coisa que você pode fazer é uma massagem na gengiva dele. Então você pode pegar o seu dedo limpo e pressionar gentilmente. Caso você perceba que ele não gosta disso, que ele até se irrita, você pode fazer com que ele mesmo faça essa massagem, ofereça objetos que confortem o seu bebê. Pode ser uma chupeta, pode ser um mordedor. Se o seu bebê não pega a chupeta, não precisa oferecer, não precisa insistir, mas você pode pegar uma toalha pequena ou chamados paninhos de boca. Você vai enrolar, fazer um rolinho que fique fácil do bebê segurar e você pode colocar isso também na geladeira, não no congelador, para que não cause uma queimadura de frio. Os mordedores, eles são ótimos para o bebê nessa fase de 6 meses, 7 meses, mas é importante que você se certifique que é um mordedor bacana, que ele não tem ingredientes tóxicos, que ele é até feito daquele silicone de utensílios de cozinha ou feito de algum plástico seguro para alimentação. Os mordedores também podem ser colocados na geladeira, não no congelador. Inclusive, alguns têm algumas instruções na embalagem de como você pode fazer isso. A terceira dica é oferecer alimentos sólidos para aliviar a coceira do bebê. Você pode oferecer picolés de suco de fruta, picolé de leite materno, até biscoito de polvilho que ele vai usar para coçar a gengiva, ou biscoito de algum ingrediente que você gosta de usar ou que você percebe que o seu filho gosta muito. Sempre que você oferecer esse biscoito, você precisa estar junto do seu bebê para evitar que ele se engasgue. A quarta dica é evitar as erupções cutâneas. A gente já viu que o bebê está salivando muito, caso coincida com essa fase do nascimento do dente, a gente já viu que não tem a ver com o nascimento, mas caso coincida, é importante que você limpe sempre que possível o excesso de saliva da boquinha do seu bebê, do rostinho do seu bebê. Você pode também usar um babador, inclusive aqueles babadores que tem uma proteção plástica atrás, que impedem que o bebê até fique molhado, né, a roupinha dele. Então isso é muito bacana também. Ajuda nessa fase da dentição, já que o bebê tá com esse incômodo da dor, não é legal que ele fique todo sujo e sinta mais o incômodo. E a quinta dica que você pode usar para ajudar o seu bebê é distraí-lo. Faça brincadeiras diferentes, faça passeios em lugares diferentes, numa praça, num parque, e promova momentos de relaxamento. Se tem algum período do seu dia que você percebe que é mais corridinho, é importante que você pare, que você dê aquela atenção para o seu pequeno nessa fase que é tão desconfortável e nova. Se o seu bebê está sentindo muita irritação, se ele está despertando várias vezes à noite, a sexta dica é pedir orientação para o seu pediatra sobre o uso de algum medicamento que possa aliviar esse desconforto. Muitos profissionais são contra o uso de géis, o uso de pomadas com anestésicos, porque eles possuem produtos químicos que acabam sendo muito invasivos, o bebê acaba engolindo e alguns acabam indo para a corrente sanguínea dos pequenos. Inclusive, os anestésicos com benzocaína, eles podem causar um distúrbio no sangue, que seria uma menor absorção de oxigênio pelas células, que pode causar coloração pálida nos lábios, na pele do bebê, dor de cabeça, fadiga, tontura, falta de ar e um aumento na frequência cardíaca. Levando em conta que o nascimento dos dentes ele tem uma duração de 3 a 5 dias e realmente é um período de muito desconforto, tanto antes, durante, quanto depois. Se você passar algum gelzinho, alguma pomada, pode ser que o seu bebê fique aliviado durante algumas horas, mas se você for usar esse tipo de medicamento com muita frequência ou durante vários dias, pode
pode ser sim que o seu pequeno acabe ingerindo alguma substância em excesso. Então, muito cuidado com isso. E a 7ª dica é escovar o dente do bebê. Nunca pule a escovação por incômodo ou irritação. Limpe a boquinha do bebê para evitar um mau hálito, para evitar infecções e para evitar também o acúmulo de bactérias. Esse foi o vídeo de hoje. Se você conhece algum bebê que está passando por essa fase de dentição, manda esse vídeo para a mamãe, manda esse vídeo para o papai e eu vejo você no próximo. Um abraço.